amados. Colossenses 3, vivendo plenamente em Cristo. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Obrigada, querida. Pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com Ele em glória. Sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e a ganância, que é também idolatria. É por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Nelas também andastes no passado, quando ainda viveis com esses hábitos. Mas agora, livrai-vos de tudo isto: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes ao falar. Não mentais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre. Mas sim, Cristo é tudo e habita em todos vós. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revesti-vos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria. E cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. Glória a Deus. Amados, o título hoje da mensagem é Transformados pela Graça de Jesus Cristo. Amém? Fomos transformados pela graça de Jesus Cristo? Amém. Glória a Deus. Nós já vimos a parte doutrinária dessa carta, capítulo 1 e capítulo 2. Agora vamos às práticas. Paulo, ele já começa essa carta falando assim, olha, portanto, já que vocês ressuscitaram. Então, ele está querendo dizer para nós assim, as consequências do que você aprendeu na doutrina do capítulo 1 e 2 é a forma de você viver agora. Essas são as consequências. Nós aprendemos a suficiência de Cristo, a supremacia de Cristo, e aprendemos também a unidade com Cristo. Semana passada foi combatido o legalismo, o misticismo, o asceticismo. E hoje nós vamos ver na prática como nós vivemos como cristãos. No capítulo 2, Paulo ele fala que nós morremos em Cristo. Então é por isso que ele já começa falando o quê? Você morreu e ressuscitou em Cristo. Portanto, as consequências agora para quem morreu em Cristo e ressuscitou em Cristo é viver uma vida que busca as coisas do alto, aonde Jesus está sentado à direita de Deus Pai. Mas ele fala para a gente só não buscar as coisas, mas ele fala também para a gente pensar nas coisas que vêm do alto.
Então, nós buscamos as coisas do alto, mas nós pensamos as coisas do alto. Por quê? Porque nós temos uma nova vida, nós somos uma nova criatura. A nossa forma de pensar agora é outra, a nossa forma de buscar agora é outra. Paulo está falando conosco que, olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas aqui da terra vos serão acrescentadas. Eu quero fazer um parêntese aqui e compartilhar algo com vocês a respeito deste buscar as coisas do alto. É um parêntese assim, de um estudo que eu achei assim, interessante para nós. E vou compartilhar com os irmãos. Há um estudo, um comentário, um dado, que diz que quando Paulo está falando para a gente que nós devemos buscar as coisas do alto, ele está querendo dizer que nós, cristãos, nós buscamos as riquezas e os privilégios do reino celestial. Nós não fazemos isso para sermos salvos. E nós temos isso, não é uma troca com Cristo, não. Isso é dado a nós porque nós já somos salvos, já fomos ressuscitados, então nós temos uma nova conduta de vida. Por termos uma nova conduta de vida, por buscar as coisas que vêm do alto, o Senhor, sim, acrescenta na nossa vida e supre as nossas necessidades. E a gente observa algumas coisas que são reais. A alegria genuína, a paz interior, é uma riqueza que vem do alto. O pastor orou aqui hoje para consolo da família da Cris, que perdeu uma criança tão maravilhosa, né, gente? O Rafaelzinho, algumas pessoas viram ele aqui na igreja. Ele partiu para o Senhor hoje, o Senhor o recolheu. Nós cremos nessa verdade. E como que essa família vai ter uma alegria genuína e uma paz interior diante dessa circunstância tão triste, tão difícil que aconteceu na vida deles hoje? Né? Perder o filho. Se não vier do alto, essa alegria que nós não entendemos, essa paz que nós não entendemos, em prosseguir de saber que eles vão encontrar com Rafael, mas não aqui mais. Não aqui mais. Né? Irá encontrar com eles quando eles partirem, quando o nosso Senhor Jesus voltar. Então, há essa esperança no coração deles que somente Jesus Cristo pode derramar. E isso é uma riqueza. O luto é um milagre, o luto é uma riqueza vinda do alto, derramado nas nossas vidas. Sabedoria para você escolher o que é certo, o que é errado. Quantas vezes que nós costumamos falar assim, nossa, mas essa pessoa é tão sábia. Mas por que ela é sábia? A sabedoria dela é terrena ou ela está buscando do alto? Quantas vezes também que nós falamos assim, nossa, mas que falta de sabedoria. Por quê? Será que essa sabedoria dessa pessoa não está sendo de acordo com as coisas do mundo? Será que ela está buscando a sabedoria que vem do alto, onde Jesus está assentado, onde Ele derrama sobre nós uma sabedoria? O discernimento, discernir. O discernimento, ele nos dá bom senso para as coisas, ele traz clareza para a nossa vida. O discernimento nos dá juízo. Às vezes a gente olha e fala que a pessoa, nossa, essa pessoa é tão sem juízo. Mas será que ela tem esse discernimento que vem do alto? Ela tem esse temor a Deus? Ela conhece Jesus Cristo? Então, são coisas assim que o mundo não pode comprar. Uma sabedoria que vem do alto, um discernimento que vem do alto, uma alegria, uma paz. O amor e a compaixão. Um amor abnegado. Amor altruísta. Amor que você faz pelo outro sem pedir nada em troca. Amor sacrificial, onde você sacrifica as suas necessidades. E nem estou falando de vontade. Eu estou falando daquilo que é necessário para você. Mas o amor sacrificial, você sacrifica as suas necessidades para o benefício do outro. Um amor incondicional, onde você não põe condições para amar o outro, mas você o ama incondicionalmente. Se ele te ama ou se ele merece ser amado. Esse amor só Deus pode derramar nos nossos corações para a gente viver como irmãos.
A compaixão, queridos, a compaixão é quando a gente vê um irmão precisando de alguma coisa e nós nos compadecemos dele a tal ponto de ajudá-lo, de ter misericórdia e de estender a mão. O pastor Glaico falou que se a gente vê um irmão caído no chão, ele não é irmão em Cristo, mas ele é a imagem e semelhança de Cristo, né? Ele está caído, ele está alcoolizado. E aí, o que nós devemos fazer? Nos compadecer, estender a mão, orar por ele e ver do que ele precisa. E a gente erra muito nisso ainda, né? Nós erramos muito nisso ainda. Nós precisamos buscar esse amor e essa compaixão que Jesus Cristo pode derramar no nosso coração essa noite. Que Ele faça isso nas nossas vidas. É uma riqueza. É bem verdade que é muito fácil a gente amar e se compadecer das pessoas que são do nosso elo, do nosso sangue. As pessoas que são do nosso sangue, nós temos uma facilidade mesmo de ajudar, de socorrer, seja financeiramente, seja porque a pessoa está precisando que a gente fique um tempo ali na casa dela, auxiliando nos afazeres da casa. Nós fazemos isso com muita facilidade, aqueles que são nossos irmãos de sangue. Mas nós precisamos fazer isso com irmãos que são aqui, da comunidade. Nós precisamos nos importar com aqueles irmãos que estão precisando de algo. E nós devemos nos compadecer e amá-los e oferecer a nossa ajuda. Nós só encontramos propósito na vida quando nós buscamos as coisas do alto, quando nós lemos a palavra, quando nós meditamos na palavra, quando nós buscamos a Jesus Cristo. O nosso propósito é glorificar a Cristo. Nosso propósito é nos encher do Espírito Santo. O nosso propósito é que as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas ações sejam para glorificar. Este é o propósito da nossa vida, o sentido da nossa vida. Quer riqueza maior do que a presença de Deus na nossa vida? O mundo não te dá a presença de Deus. As coisas dessa terra não vai te dar. Por isso é que nós deixamos as coisas deste mundo e buscamos as do alto. Porque nós ressuscitamos em Cristo, os nossos interesses não estão mais aqui. Os nossos interesses estão em fazer a vontade de Deus. E a vontade dele é que nós testemunhamos ele aqui. Querido, o pastor falou da dificuldade que nós estamos tendo financeiro, mas tem faltado algo para nós? O Senhor não tem deixado faltar nada. É uma provisão que vem de onde? Hoje, a gente fica com dificuldade de falar, né, que essa provisão veio do céu, porque parece que a gente está barganhando com Deus. Quando a gente fala que há do céu uma proteção sobre as nossas vidas, parece que a gente está sendo assim, místico. Isso não é místico, não, isso é fé. Fé de que Deus nos protege, Ele nos guarda, Ele nos dá direção. Ele providencia para nós o que nós precisamos, Ele supre as nossas necessidades. O que falta muito lá fora é bom senso em transmitir isso. Bom senso e juízo, né? Discernimento e sabedoria. Mas é um privilégio nosso, porque nós temos isso. Mas nós morremos em Cristo, ressuscitamos em Cristo. Nascemos de novo. A nossa vida revela Cristo. Quantas vezes que nós oramos ao Senhor por cura e somos curados? Todo mundo aqui já viveu uma experiência de milagre, de cura? Quantas vezes nós clamamos ao Senhor por libertação de vício? Quantas vezes que nós clamamos ao Senhor por transformação de vida? É um privilégio, né? O milagre, a transformação, a cura. E o mundo não nos dá isso. Deus nos dá isso. A nossa vida, ela está escondida em Deus. Quando nós estamos trabalhando no supermercado, comprando as coisas, resolvendo a vida, nós temos pessoas ímpias que se parecem com crente. Você conhece pessoas que são honestas,
pessoas que são fiéis, pessoas que são carismáticas, pessoas que fazem a bondade. Ela só não é crente. Ao mesmo tempo, também nós conhecemos cristãos que mentem, que distorcem as coisas, que dão golpe. Aí você olha, parece que é igual. Mas a nossa vida, a nossa salvação, o nosso espírito que está ligado diretamente com Deus, nosso Pai, está escondido nele. E ele se manifestará na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí será vista a diferença. Aí nós teremos um corpo glorificado. Porque hoje, queridos, nós morremos, ressuscitamos, mas o pecado ainda habita aqui. O pecado ainda está aqui, ele nos rodeia ainda. Não somos livres ainda do pecado. Não somos mais escravos do pecado. Mas ele ainda nos rodeia. Mas o dia que Jesus Cristo voltar em glória, o nosso corpo será glorificado. E aí seremos livres de todo o pecado. Amados, para finalizar essa parte, no versículo 14, Paulo ele fala assim, olha, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. É só para a gente finalizar esse amor e essa graça que Deus vai derramar na nossa vida para que a gente pare de patinar nessa área, sabe? Mas que as pessoas possam ver em nós esse amor pelo próximo, que Ele, somente Ele, pode fazer isso em nós. Paulo, ele fala que, além de tudo, somente o amor é o elo perfeito. Lá em 1 Coríntios 13, ele fala sobre como viver em amor. E ele fala, naquela época de Paulo ali, alguns cristãos estavam sendo queimados na rua. E ele fala assim, olha, eu posso até dar o meu corpo para ser queimado lá, mas se eu não tiver amor pelo irmão, não adianta nada. Ele fala assim, olha, eu posso me despir de todos os meus bens, ajudar as pessoas que estão necessitadas, mas se eu não fizer isso com amor em Cristo, entendendo o que eu estou fazendo, isso não vale nada. Então, será que não é uma hora assim da gente parar para poder observar se eu estou vivendo esse amor que Paulo fala que é um elo perfeito? Será que eu estou buscando esse amor do alto, aonde Jesus Cristo está assentado? Eu estou pedindo Ele para me encher desse amor, dessa compaixão, dessa graça, dessa misericórdia pelo outro, para que eu possa viver esse elo perfeito, porque se eu não tiver, Paulo diz que nada adianta, nada. No versículo 11, ele fala assim, olha, nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Havia essa divisão aqui, entre o povo de Deus, né? O grego se achava melhor que o judeu. O circunciso achava-se melhor sobre um circunciso. O bárbaro não sabia nada da cultura grega. Então, o grego se achava melhor do que ele. E o cita, que nem fazia parte do Império Romano. Eles os consideravam selvagem. Aí Paulo chega e fala assim, olha, vocês são iguais. A partir do momento que vocês morreram em Cristo e ressuscitaram em Cristo, são todos iguais, porque Cristo está em todos. E Ele é tudo em nós. Então, uma igualdade na nossa vida, onde não há separação entre cor, língua, povo, raça, condição financeira, nada disso. Ele nos chama a atenção para essa igualdade em Cristo, que nós devemos viver assim. Então, o elo perfeito do amor, ele precisa estar baseado nisso. De olhar para o irmão assim, Cristo está nele, ele é a semelhança. Tiago vem dizer assim, como pode vocês, com a mesma língua,
cantarinos ao Senhor, adorar ao Senhor, mas com a mesma língua maldizer o irmão. Ele fala, isso não tem coerência, esse não é o cristão. Porque você está falando mal daquele que é semelhança de Cristo. Você está agredindo aquele onde Cristo está nele, porque a palavra está falando que Cristo é tudo nele. E é claro que quando nós ofendemos o nosso irmão, imediatamente nós estamos fazendo isso com Cristo. O pastor me falou que Deus não se alegra na morte do ímpio. Então, quando nós estamos maldizendo, nós estamos maltratando, não estamos sendo misericordiosos, nem compadecidos por aquela causa, será que nós estamos agradando ao Senhor? Queridos, Provérbios 10, versículo 12, ele fala assim, o ódio, ele semeia a contenda. O ódio semeia a contenda, mas o amor, vamos ver lá? Então, se Paulo está aqui falando que nós devemos amar, é porque nós não devemos cultivar o ódio dentro de nós. O ódio, ele excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Então, o amor, ele é o elo perfeito no qual nós dependemos totalmente de Jesus Cristo, que está sentado no mais alto e sublime trono. Mas ele também está aqui porque ele transcende. E ele nos visita essa noite. E ele sonda a nossa mente, ele sonda o nosso coração. O Espírito Santo dele está aqui convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Ele está aqui trabalhando nas nossas vidas e trazendo para nós aonde é necessário fazer ajustes. Então, se nesse momento existe um pensamento, uma reflexão no qual você percebeu que esse amor que é o elo perfeito e que você não está conseguindo tratar com igualdade os nossos irmãos em Cristo, que o nosso Senhor venha com um poder em trabalhar na nossa vida e a gente parar com isso. Porque nosso corpo será mesmo glorificado e mudado, o nosso coração e a nossa vida, mas no dia que Jesus manifestar, em glória. Os nossos pensamentos, queridos, sejam do alto. Paulo fala lá em Filipenses 4:8 que tudo aquilo que for verdadeiro, tudo aquilo que for honesto, justo, puro, de boa fama, tudo aquilo que for excelente, é o que preenche o nosso pensamento. E é interessante porque nós pensamos, imediatamente vêm as palavras e depois as ações. Vou dar um exemplo. Eu começo a pensar muito em bolo de chocolate. E eu começo a pensar no bolo de chocolate, a calda de chocolate. E eu começo a me convencer a não fazer. É muito calórico, não mexe com isso, não é bom para a saúde. Mas eu começo a conversar comigo mesmo, mas tem os ingredientes, tem o leite condensado, tem o chocolate. Tem pessoas que nem têm condição de comer, tem gente que está enferma, não consegue comer, tem gente que não tem os ingredientes. Então, eu começo a me convencer a fazer. E se eu não mudar o meu pensamento, ele vai virar uma ação. Eu levanto, vou lá e faço o bolo. Os meus pensamentos, eles precisam ser crucificados. Eu dei um pensamento de uma coisa boa. Mas e quando nós voltamos o nosso pensamento para as coisas que não são verdadeiras, não são justas, não são de boa fama e alimentamos ela? Elas precisam ser mortas, crucificadas, porque o nosso pensamento, ele é justo. O pensamento que eu tenho a respeito do meu irmão, ele é verdadeiro. O pensamento sobre as minhas atitudes e as minhas ações, eles precisam ser honestos. Isso que Paulo nos ensina. Busca isso que vem do alto. No versículo 3, ele fala assim, olha, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Mas essa vida, ela vai se manifestar quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado. Então, vocês também serão manifestados com Ele em glória. Mas quem será manifestado com Ele em glória? Somente aqueles que creem.
Somente aqueles que foram escolhidos, salvos e santificados. Aqueles que não creram, eles já estão condenados. O mundo né, as coisas desse mundo onde a pessoa não crê em Jesus Cristo, não vai ter manifestação em glória. Mas nós cremos que na volta de Jesus Cristo, nós estaremos com Ele em glória, porque nós cremos na morte, na ascensão, nós cremos na ressurreição de Cristo. E nós cremos que em breve Ele voltará. Essa é a nossa fé. Mas essa fé, ela precisa refletir na minha caminhada. E Paulo, ele começa aqui agora o versículo 5, falando de alguns pecados. Do versículo 5 ao 8, ele vai citar alguns pecados aqui. Ele começa: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É um assunto que estava lá nos Colossenses, mas é um assunto que está aqui dentro da nossa igreja. É uma coisa que ela precisa ser dita aqui, corrigida aqui e falada aqui. Ela tem permeado o meio cristão. Paulo, ele começa falando assim, ó, faça morrer. Mas ele fala também que nós já morremos. Então, queridos, quando entra uma visita na nossa casa, uma baratinha, uma barata entra na sua casa, você consegue matar? Você pega um inseticida e mata ela. Tem gente que tem outras facilidades, né, para matar. E quando a visita é um rato? Você pega um cabo de vassoura? Não, né, você nem quer. Você pega o cabo de vassoura e vai lá e mata o rato. Fácil matar, não é? Não. Mas essa morte aqui não é um barata e não é um rato. Você tem que matar a sua natureza. A natureza voltada para o pecado. Mas Paulo fala que ela já está morta em Cristo. Então, se morreu, não pode voltar. Nós não acreditamos que morto volta. Então, morreu, acabou. Morreu, acabou. Mas o pecado, ele ainda não está ainda nos rodeando. Então, o que nós temos que fazer? Mortificar. Tudo aquilo que você alimenta, cresce. Mas tudo aquilo que você para de alimentar, morre. Os nossos pensamentos, eles são verdadeiros e puros. E é isso que nós alimentamos. Nós não alimentamos as vontades da carne, os pecados da carne. Nós fazemos morrer, mudando a nossa vida. Queridos, a imoralidade sexual, que é a prostituição, o sexo fora do casamento, não deveria estar no meio do povo de Deus, mas está, infelizmente. O adultério, o sexo fora do casamento. A impureza. A impureza ela tem a ver com as coisas que eu penso. A impureza é o contrário da santificação. E hoje em dia, nós temos filmes, séries, livros, nós temos nas redes sociais imagens sobre sexualidade que leva o nosso pensamento a todo o tipo de impureza sexual. Há um tempo atrás, teve um livro aí, que eu não vou citar o nome dele, e esse livro virou um filme. Tudo bem que as pessoas do mundo poderiam ler, ver, mas o triste mesmo é quando a gente percebeu, no meio cristão, mulheres ali lendo aquele livro, mulheres que perderam tempo na fila esperando para assistir o filme. E aquilo ali trabalhou na mente delas de uma forma tão impura, que quando ela estava em casa com seu marido, quem que ela queria que estivesse com ela? Em casa. Quem será que ela buscava na relação sexual com o marido? Como estava a mente dela naquilo? Vocês acreditam que na época teve divórcio? Teve briga? Teve. Nós não alimentamos a nossa mente com essas coisas, queridos. Nós buscamos aquilo que é puro e santo. As paixões, os desejos maus, vêm de acordo com aquilo que eu alimento na minha mente. Ele fala que a ganância é a idolatria. Nós sabemos que a ganância é o amor ao dinheiro.
Você busca o dinheiro, você busca a conquista pelas coisas. Quanto mais você ganha dinheiro, mais você negocia para ganhar dinheiro. E o dinheiro vira uma idolatria na sua vida. Mas parece que aqui fica muito fácil também, quando a gente entende, e a gente consegue perceber que essa ganância está muito relacionada ao excesso do sexo, né? Esse excesso aonde nunca está bom, nunca é o suficiente. Infelizmente, hoje nós temos situações em que no relacionamento tem que ter 2, tem que ter 3, tem que ter 4, para que exista ali uma satisfação. Quanto mais a pessoa tem, mais ele busca de uma forma impura, um desejo mau. E Paulo está falando assim, olha, faça isso morrer na vida de vocês. Lá no versículo 10, ele fala assim, olha, se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Quer dizer que todos os dias, essa roupa suja do pecado, essa roupa imunda do pecado, eu atiro. Mas todos os dias eu tenho que me revestir do novo homem que nasceu em Cristo Jesus, quando foi morto e ressuscitado. Alimentar o novo. Paulo, no versículo 7, ele fala assim, olha, vocês já faziam isso, mas não fazem mais. Antes vocês faziam, agora não fazem mais. Olha, a quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Ele falou, acabou isso. Novo homem, nova criatura. No versículo 6, ele fala assim, olha, sobre esses pecados, sobre esses filhos da desobediência, virá a ira de Deus, virá a condenação de Deus, virá a justiça de Deus. A ira de Deus virá sobre essas pessoas que praticam tal pecado. Queridos, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 vai falar que nós fomos crucificados com Cristo. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Não é assim que nós vivemos? Nós não vivemos, não é assim? Tendo essa certeza? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, a cruz era minha, porque o pecado era meu. Mas Romanos 5:1 fala que Ele morreu pelos nossos pecados. Fomos justificados. E nós temos paz com Deus. Então, o nosso viver, ele precisa todos os dias ser lembrados. Olha, eu fui crucificado em Cristo. A minha natureza terrena, morta. Quem vive agora é Cristo em mim. E eu busco as coisas do meu Senhor Jesus. Ele parte para um outro pecado, no versículo 8, chamado ira. Mas agora abandonem todas essas coisas, a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem decente no falar. No 9 ele fala, não mintam uns aos outros. Hoje em dia, essa ira ficou uma coisa tão, parece que tão simples, né, junto com a gente. Hoje em dia parece que a gente pode irar, mas não pode, é pecado, a ira é pecado. Às vezes a pessoa dá um outro nome, ela fala, estou estressado. Estou estressado, por que eu estou estressado? Estou cansado, estou trabalhando muito, estou nervoso. Eu vou sair por aí e vou dar uma volta. Não é assim que você vai redimir o pecado da ira. Você vai sair, você vai dar uma volta e você vai voltar irado do mesmo jeito. Você não crucificou o motivo. Às vezes a gente fica com raiva, né? Porque a ira, ela leva a raiva, ela leva o ódio. E às vezes você está com tanto ódio de alguma pessoa que fez alguma coisa com você, que você se dá o direito de falar mal daquela pessoa. E Paulo está falando que nós não devemos maldizer. E aí nós despejamos, né? Nós despejamos
falamos mal, mas também aquela pessoa só faz isso. Essa pessoa é isso, ela é aquilo. Nós temos muitos adjetivos ruins para maldizer alguém que é a imagem e semelhança de Cristo, no qual Deus nos mandou amar. Então, nós precisamos crucificar esse ódio e não encontrar uma permissão para ele existir na nossa vida. Às vezes, você está com tanta raiva, com tanto ódio, que você fala assim, não, mas você ficou bem nervoso com essa situação, bem irado. A pessoa fala, não, eu só estou indignado. É como se a indignação pudesse existir, mas Paulo está falando que não. O ódio não pode, a raiva não pode, a indignação não pode. Essa ira que ele está falando aqui, queridos, não é uma ira santa. E nem é uma ira justa. Essa ira no qual, essa raiva, essa indignação, essa maledicência, é pecado. Porque nós fazemos isso diretamente com o nosso próximo, no qual ele falou que nós temos que amar. E quando estamos nervosos, irados, é muito fácil sair da nossa boca o quê? Linguagens que não devem ser ditas. Os palavrões, né? Existe uma regra de palavras que eu posso dizer. E há palavrões que não devem ser ditos, não é mesmo? Paulo ele fala assim, olha, essa linguagem, ela pertence ao velho homem. A língua mentirosa, quantas vezes as pessoas mentem para conseguir as coisas. Eu não faço parte desse posto de saúde, meu endereço não é aqui, mas eu falsifico o meu endereço para fazer parte daquele posto de saúde, porque ele é bom. Eu falsifico o meu endereço para meu filho estudar naquela escola, porque aquela escola é boa. Mas a mentira é pecado. Paulo fala que nós devemos falar a verdade. Como que nós vamos conviver entre irmãos se nós não falamos a verdade? Não existe comunhão, não existe uma boa comunicação, existe desconfiança. Paulo fala conosco, olha, fala sempre a verdade. Queridos, a nossa confiança, ela não está nas coisas desse mundo. A nossa confiança está em Cristo. Se eu preciso de um socorro médico, se eu preciso de um bom estudo, se eu preciso de um remédio, se eu preciso de uma necessidade dessa terra, o nosso Deus, Ele é fiel e justo para não deixar mendigar o pão. Ele vai enviar uma provisão e um socorro. Quando nós andamos em honestidade, certamente o Senhor irá nos acudir. Não é a mentira que vai trazer para você algo bom, mas ela é pecado. Não é o palavrão que vai fazer com que a raiva seja redimida. Não. Nós devemos, sim, crucificar tudo isso em Cristo. E quantas vezes que nós não temos paciência alguma no trânsito, né? E aí a pessoa acontece alguma situação adversa e nós logo desejamos o mal. Ah, tomara que bate o carro, tomara que ele aprenda com isso. Essa pessoa precisa aprender, porque ela está... É assim, a gente tem os desejos malignos, maldosos. Paulo falou que isso é errado, tem que ser crucificado, tem que ser morto. Não temos paciência mais. Se estamos esperando um atendimento médico, começamos a murmurar, brigar, xingar. Ah, porque eu estou nervoso, porque eu estou aqui esperando há muito tempo. Crucificar tudo isso diante do Senhor, levar até a Ele. Senhor, isso aqui é pecado. Eu estou vivendo essa vida, estou vivendo dessa forma. E eu clamo ao Senhor para que a mansidão do Senhor, o domínio próprio do Senhor esteja sobre a minha vida. Ela vem, a ira vem, mas você não dá lugar a ela. Você a mortifica em Cristo, porque você ressuscitou em Cristo. Combina você ver Jesus Cristo falar palavras torpes, odiando as pessoas, maltratando as pessoas, desejando mal para as pessoas. Mas Cristo vive em mim. Se Ele vive em mim, isso também não combina comigo mais, não. Passou isso. Então, mais uma vez, o versículo 10, nós estamos sendo renovados todos os dias. Todos os dias eu faço morrer, eu não alimento esses pecados. Todos os dias eles morrem, e eu visto a nova roupagem, a de Cristo vive em mim.
O versículo 12, ele fala assim, olha, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros, perdoem aqueles que tiveram qualquer coisa contra você. E perdoa como Cristo te perdoou. Nós somos santificados nos nossos relacionamentos com o irmão. A santificação, ela vem no relacionamento com o irmão. Não adianta você querer ser uma coisa aqui na igreja e em casa você é outra com sua esposa, com seu filho, com seu irmão, no seu trabalho. Nós somos e precisamos ser exatamente o que somos aqui e em todos os lugares. Paulo falou que nós somos um povo onde que Deus nos escolheu, nos amou, nos santificou. Nós fomos regenerados, nós nascemos de novo. Então essas coisas aqui, a compaixão, a bondade, a misericórdia, a mansidão, são coisas simples para nós. Nem tanto, né, queridos? Mas é algo que nós trabalhamos nela. Essa compaixão é uma compaixão misericordiosa que sai da nossa entranha. Quem aqui que quando recebeu a notícia de que o Rafaelzinho tinha falecido, quem aqui que não entrou dentro de nós aquela compaixão, aquela dor? E nós levamos imediatamente a nossa voz ao Senhor e clamamos, Senhor, entra com o teu consolo na vida daquelas pessoas. Se o Senhor não consolar, se não vier um milagre do céu, essas pessoas não terão força para prosseguir o que tem que ser feito após a notícia de que a criança partiu. Nós tivemos aquele momento de misericórdia dentro de nós e nós tivemos um momento de querer ajudar. Nós ligamos para a Cristiana, para o Guaíra, e aí, o que vocês estão precisando? Vocês precisam de dinheiro? Vocês precisam do quê? Em que a gente pode ajudar vocês nesse momento tão difícil? Por quê? Porque gerou dentro de nós o quê? Compaixão. Nos compadecemos. Mas só deles? Não, nós temos que compadecer de todos que passam por momento difícil. A bondade, ela é a ação. Bondade é quando você pensa assim, o que eu posso fazer para ajudar o meu irmão hoje? O que o meu irmão está precisando que eu possa acodi-lo? Isso é bondade. A palavra fala que Barnabé era um homem bom. Barnabé, ele socorria as pessoas nas necessidades delas. Você precisa de uma blusa de frio? Toma. Você precisa de um cobertor? Toma. Você precisa de uma cesta básica? Toma. Qual que é a sua necessidade hoje? Bondade. Ajudar o outro. Com um amor altruísta, sem esperar nada em troca. Bondade e compaixão. Muitas vezes nós queremos julgar com o nosso senso de justiça. Mas Paulo fala que nós devemos nos compadecermos e sermos bondosos. A humildade, queridos, é quando você olha o outro de cima para baixo, mas você olha o outro de baixo para cima. Humildade é quando você reconhece que você não é nada. O orgulho e a soberba e a arrogância não combinam com o cristão. Por isso que Paulo fala que nós devemos ser humildes. É quando você trata o outro como uma parte superior. É quando o seu coração, ele é um coração contrito e quebrantado e disposto a ser ensinável. Ele não é um coração arrogante quando ele diz, eu já sei tudo isso, não. Ele se humilha para o aprendizado. Quanto mais aprendemos, mais podemos ensinar. Quanto mais a palavra do Senhor habita em nós, ricamente, mais nós conseguimos viver o que Paulo está falando para viver. A mansidão, ela tem a ver com o domínio próprio. Um domínio para não fazer aquilo que é pecado, aquilo que agride ao Senhor. Longanimidade tem a ver com o nosso irmão, suportar o irmão. Não é o irmão que é fácil, não é ser longânimo com aquilo que é fácil, mas é com aquele que te irrita, é aquele que te faz raiva. É suportar aquele que dá trabalho, aquele que tem problemas para se resolver. Paulo está falando que nós devemos ser esse apoio, esse suporte que chega e fala, o que você precisa, meu irmão? Em que eu posso te abençoar? Eu quero andar com você, eu quero ajudar você. O suporte para ele. Longânimo.
Você ora com o irmão, você ajuda o irmão, mas você não o acusa, você não o despreza. Querido, se a palavra do Senhor não habitar em nós, trazendo santidade para nós, nós não conseguimos. Efésios 5, que é paralelo com isso aqui, vai falar que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Mas não tem como você ser diferente. Cheio do Espírito sem a palavra, não combina, não tem como. O versículo 16, Paulo fala assim, olha, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Quando essa palavra de Cristo está entranhada em nós, nós somos renovados, nós somos santificados. E é aí que nós temos condição de ensinar o outro, aconselhar o outro. E é aí que quando acontece a situação difícil, onde vem a ira sobre você, você não alimenta ela, mas a sua boca sai cânticos espirituais, sai hinos espirituais, sai salmos. E imediatamente do seu coração vira um agradecimento ao Senhor. Senhor, eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor vive em mim, e as coisas desse mundo não me pertencem mais. Se eu estou desenvolvendo a mansidão e o domínio próprio, porque o Espírito Santo do Senhor está habitando ricamente em mim, então nós somos gratos a Ele. Paulo fala que seja lá o que a gente fizer, tem que fazer para a glória de Deus. Se a sua palavra, se a sua ação está sendo feita em nome de Jesus, e você consegue ser grato a Deus por isso, então assim seja. Mas se a sua palavra, ela não pode ser em nome de Jesus, então ela precisa mudar. Se o que nós estamos fazendo, as nossas atitudes, elas não são no nome do Senhor, elas precisam mudar. E Paulo diz a nós, sejam gratos, gratos pelo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Queridos, quando nós convivemos com os irmãos, o versículo 15, ele fala da paz, que é o árbitro, que é o juiz. Nós sabemos que Romanos 5 nos fala dessa paz com Cristo, onde nós não estamos mais em guerra com Ele. Mas aqui cabe um raciocínio também, no sentido de que viver em paz com o irmão, mesmo na situação da dificuldade, quando você está com o irmão está te ofendendo, o irmão está te humilhando, o irmão está indo contra você, e você tem paz com o irmão. Você tem paz com o irmão por quê? Porque a paz é o árbitro da sua decisão. Essa causa, ela será julgada por Cristo, não por você. Ah, mas ele está sendo injusto. Não, eu estou em paz. Eu estou em paz com o meu irmão, porque essa causa será julgada por Cristo, Ele é o juiz. A forma em que nós liberamos perdão não é porque nós queremos, e não é de qualquer jeito. A forma que nós liberamos perdão não é amanhã ou depois de amanhã. Não é porque a pessoa merece, ou porque a pessoa é boazinha, ou porque a pessoa te pediu perdão, ou porque a pessoa reconheceu que ela errou contra você. A forma com que nós perdoamos, Paulo não passa pano para nós, não. Ele fala conosco assim, olha, você quer perdoar? Você vai perdoar como Cristo te perdoou. E como que Cristo nos perdoou? Cristo nos perdoou sem a gente merecer nada, sem a gente fazer nada. Ele nos amou e nos perdoou. A nossa dificuldade de perdoar, ela está ligada à nossa sede de justiça e de vingança, mas não de acordo com a Bíblia, mas sim com a minha vontade. Você vai perdoar, você não vai esquecer mesmo, mas você não vai cobrar a pessoa aquilo que você perdoou. Irmão, você está perdoado, então eu não cobro mais, eu inocento você. Por quê? Porque eu fui inocentado na cruz do Calvário. Aquela cruz lá era para mim, pelos meus pecados. Eu fui inocentado lá, quando a condenação era para a minha vida. E aí o meu coração fica cheio de mágoazinha, de rancor. O que é maior, queridos? O que é maior? Essa mágoa, essa desavença. O que é maior na sua vida? Na sua vida tem que ser maior o que Jesus Cristo fez na cruz por nós. É isso que é maior. O perdão é algo que você libera na hora. Ah, eu vou fazer uma terapia primeiro, daqui 1 mês, 2 meses. Não. Já imaginou se Jesus vai te perdoar daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 1 ano? Ou se Jesus virar e falar, chega de te perdoar, porque não é assim. Quando Paulo fala que nós devemos perdoar como Cristo perdoou, é porque nós lavamos na hora o nosso coração. Na hora nós crucificamos a nossa autojustiça, de achar que aquilo que aconteceu não foi merecimento nosso.
que aquela pessoa tem que pagar pelo que ela fez. Na mesma hora você crucifica isso em Cristo, porque você foi crucificado lá, você morreu lá. E agora vive dentro de você o perdão, perdoado está, inocentado está, esquecido está, porque eu não te cobro mais. Não porque eu tenho amnésia, mas é porque eu não te cobro mais. Como Cristo nos perdoou, é assim que nós fazemos. A nossa dificuldade, ela está ligada àquilo que nós buscamos para a nossa vida. E a gente enche de mimimi e de pensamentos que não agradam a Deus. A convivência entre irmãos, ela sempre vai magoar o outro. Eu sempre vou magoar você e você vai me magoar. Porque nós vamos nos frustrar. Talvez você vai passar perto de mim e vai esperar que eu te cumprimente, e às vezes eu não te cumprimentei, não foi porque eu não quis. Ou vice-versa. Mas está tudo bem, nós somos irmãos. Às vezes o seu pensamento estava em outra coisa, você estava pensando em outra coisa. E aquilo ali fica remoendo na pessoa, nem me cumprimentou, nem me viu. E aquilo vai crescendo, 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 queridos. Para com isso, limpa o seu coração disso. Como irmãos em Cristo, a gente vai estar sempre falando coisas que a pessoa vai entender tudo diferente. Ou a pessoa vai falar algo e você vai entender diferente. Mas crucifica isso, resolva isso. Chega para o irmão com palavra amável, com sabedoria, com discernimento, com bom senso, com clareza e com juízo. Chega perto do irmão e resolva o que está em questão. Entenda melhor o que está acontecendo. Não vire a cara para o irmão, não deixe de conversar com ele. Isso não pertence a nós, que somos crentes em Cristo Jesus. E morremos no pecado. Isso não combina mais com a gente. O que a gente faz é resolver essas coisas. Tudo que eu falo ou faço é para a glória de Deus. Assim nós vivemos em comunidade. Se a gente for trazer uma aplicação para a nossa vida aqui, é tudo, né? Tudo que foi falado, ela é uma aplicação. O que combina mais conosco é o desafio de viver essa palavra que foi ministrada na nossa vida hoje. Porque toda vez que nós lemos essa palavra, toda vez que essa palavra vem de encontro a nós, a sensação que nós temos é que nós estamos patinando nessas coisas que não deveríamos mais estar. Parece que a gente vive uma vida de derrota relacionada a isso, mas não vivemos uma vida de derrota. Jesus Cristo venceu e nós vencemos juntamente com Ele. Basta que faça morrer todos os dias o velho homem e reveste dele, de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que está sentado à direita de Deus Pai, aonde é a minha referência, é para lá que eu olho, porque é para lá que eu vou. A minha vida reflete para onde eu estou indo. Então, se a minha vida está bagunçada, está refletindo tudo que o Senhor nos corrigiu hoje, significa que eu não estou indo para o céu estar com meu Senhor, mas eu estou indo para um inferno, onde existe uma condenação eterna. Porque se a palavra de Deus fala que a ira de Deus virá, ela virá para julgar. Não é mais para dar uma oportunidade de remissão. Essa oportunidade é hoje. Essa oportunidade está sendo dada agora. A palavra de Deus ela está sendo falada e habitada ricamente em nós. Então, o Espírito Santo de Deus está sobre nós nesse momento. Então, é agora que existe uma correção. Aonde que o Espírito Santo está te dizendo que você deve corrigir a sua vida, que você deve corrigir a rota? Onde? Onde que Ele falou com você hoje? Onde Ele ministrou na sua vida, que você sabe que está errado? E que você está alimentando esse velho homem. Resolva agora crucificar tudo. Arrependa, confesse e alcance misericórdia. É isso que a palavra de Deus nos fala. Que o nosso desafio seja esse. Gálatas 2:20. Todos os dias. Cristo habita em mim. Então as coisas morreram, as coisas velhas se passaram. Eu sou uma nova criatura. O nosso desafio, queridos, é pôr em prática o que foi falado. O que você precisa fazer essa semana? Acudir alguém com misericórdia, com bondade, com humildade, com mansidão. Socorra.
O que você precisa fazer, dar suporte com alguém que está precisando e você ainda não fez, faça. O que você precisa fazer essa semana? Perdoar alguém? Resolver alguma questão? Faça. Não vai deixar para o ano que vem, não. Faça agora. Vamos ficar sobre os nossos pés para orar?